Hoje é dia de podcast e a nossa convidada é Aldenir Leandro. Ela que é voluntária aqui do ITA, que veio falar um pouquinho da sua vida pessoal e profissional. Dona Aldenir, seja bem-vinda. Obrigada, querida. E gratidão por ter aceito, né, o nosso convite aqui para estar aqui hoje conosco no nosso podcast. Gratidão, digo eu, não é? Por abrir a porta daqui da instituição e deixar a gente poder estagiar aqui e conhecer mais o trabalho de vocês, que é um trabalho tão bonito e admirável. Muito obrigada. Dona Aldenir, vamos falar um pouquinho, né? Quem é Dona Aldenir? Essa trajetória de Dona Aldenir até chegar aqui no ITEAC. Então, para que a gente possa começar, quem é Dona Aldenir? Aldenir é mãe de crianças, né, que já estão tudo adultos. Sou técnica de enfermagem. Depois que os filhos cresceram, me interessei por fisioterapia, por uma filha ter problema no joelho, então me despertou, né, a fazer a faculdade. Não foi fácil, estou fazendo ainda, cursando a faculdade, e na Uninasal, onde foi que eles pediram para estagiar aqui, para trazer a gente para cá. E foi quando eu me deparei, né, para mim, foi muito interessante. Eu me apaixonei, né? E quando a senhora recebeu, né, esse convite de estagiar em uma instituição de terceiro setor voltada a crianças atípicas? Não, até aí eu não sabia o que era. Até aí eu não sabia. Sabia que era uma instituição com crianças, ponto. Né? Quando eu cheguei, desculpa, eu comecei a perceber e a ver como era interessante o trabalho. Nunca tinha visto. Nunca tinha visto, mas não tinha estado tão presente na situação. Então, eu comecei a descobrir uma coisa que talvez estava enterrada dentro de mim. Me apaixonei. E o que foi que levou Dona Aldenice a fazer esse primeiro técnico de enfermagem? A senhora conta que é técnica de enfermagem e hoje é acadêmica de fisioterapia que se forma esse ano ainda. Esse ano. Certo. Então, assim, o que foi que levou a senhora escolher primeiro ser técnica de enfermagem? Eu acho que a senhora aí foi técnica por muito tempo na sua vida, né? Sim. E a senhora também já explicou que a escolha da físio foi por ter uma filha que precisa. Sim. Mas, assim, como é que foi a Aldenir como técnica? Ajudando muitas pessoas, né? Eu morava em Recife e ajudando as pessoas, aí eu comecei a dizer, oxente, eu tenho que fazer um curso para preparar e ajudar melhor as pessoas. E foi quando eu fiz o curso de técnico de enfermagem. Na época, era auxiliar de enfermagem e depois técnica de enfermagem. Então, eu pude perceber que eu podia ajudar muito mais ainda. E ali eu me descobri. A senhora passou vários anos trabalhando Sim, 20 anos. nessa área. 20 anos. Mas aí a senhora se aposentou de técnica, hoje já mudou para físio ou ainda continua como técnica? Assim, meu esposo, assim que os filhos, né, cresceram, meu esposo falou para mim, vai continuar trabalhando para os outros. Por que você não faz uma coisa que você sempre teve vontade? Aí eu pensei, eu disse, faculdade. E ele disse, faculdade. Eu disse, tá certo, para eu fazer faculdade eu vou ter que sair do emprego. Ele disse, e eu tô aqui para lhe ajudar. Pronto. Só que ele faleceu ano passado, né? Mas era o sonho dele eu terminar minha faculdade de E a de senhora enfermagem. continuou, está firme e forte. Sim. Logo quando ele faleceu, eu pensei em desistir. Mas os meus netos, né, minha filha, me deu o maior apoio. Mãe, a senhora já está no 9º período. Já está com um pé só para subir o último degrau. Como é que a senhora quer desistir? Aí eu voltei novamente, né? Eu estudava em Recife, tranquei lá. Vim-me embora para cá, estudo na Uninasal e estou no último período. No final do ano, com fé em Deus, eu me formo, com fé em Muito Deus. bem. Mas eu estou fazendo minha pós, né? Minha pós em traumato. Mas eu também estou fazendo o curso de aba,
Muito porque me apaixonei. muito bem, dona Aldeni. Como foi a senhora entrar na faculdade depois dos 50? Não foi fácil, não foi fácil. Teve muita rejeição, né, dos jovens, tranquei a faculdade. Fiquei muito triste, porque juntava-se os grupos e me deixava de fora. Eu não entendia por que eles faziam isso. Quando eu tranquei, aí o meu neto falou para mim: "E aí, como é que tá na faculdade?" Eu falei para ele: tranquei a faculdade, sem meu marido saber. Tranquei a faculdade. "Como assim, vovô, você trancou?" Eu disse: "Porque ninguém me aceita na sala. Fica difícil para você." Ele disse: "Me diga a faculdade, vovó. Me diga a sala, porque eu vou lá. Eu vou dizer para aqueles meninos, a avó, a mulher que você é, guerreira, interessada, a mulher que eles nem imaginam que você é, vovó. E eu vou dizer para eles: ela já passou pela idade de vocês. Será que vocês vão passar pela idade dela? Aprenda com ela." E ele: "Não, vovó, você vai voltar, você vai voltar." E por muita insistência dele, eu voltei. Mas não foi fácil, não foi fácil. Por isso que eu estou na reta final, porque desistir não pode, né. Mas hoje a senhora já, mudou mais esse acolhimento dentro de sala ou ainda permanece ainda essa rigidez, assim? Continua, continua. Mas assim, eu como foi que eu bloqueei isso aí? Quando eu sento na sala de aula, eu digo para mim mesmo: "Que privilégio eu estar aqui. Quantas pessoas não gostaria de estar aqui?" Então, E por diversos motivos não conseguem. sim, então assim, aí eu faço que, se o colega falar comigo, boa noite, eu dou. Se ele também não falar, mas eu dou. Mas assim, eu faço a minha parte, vou estudar, vou dar o meu melhor para ser uma profissional de respeito. Não ser só uma fisioterapeuta, ser a fisioterapeuta. E eu já de antemão posso lhe parabenizar, porque eu vejo o seu trabalho aqui, né, mesmo como Obrigada, estagiária, a gente vê que a senhora é uma das mais dedicadas aqui obrigada. dentro do instituto para acolher essas crianças nessa parte de fisioterapia. Então, assim, eu te agradeço, não porque a senhora está contando essa história, a senhora me conhece, sabe Sim, aqui, né, sim, como nós somos na realidade. sim, Então, assim, a gente sabe que a senhora vai se tornar essa profissional, porque a senhora tem esse coração de empatia, a senhora estuda, a senhora acolhe essas crianças, a senhora já faz esse trabalho com elas. Então, assim, eu tenho que te parabenizar, tá? obrigada, obrigada mesmo. Que tudo isso é só para a gente aprender, né? O que é do outro, a gente deixa com o outro. É A gente tem verdade. que fazer a nossa parte. Sim, E através disso eu tenho certeza que a senhora aprendeu muito, né, de fazer como a senhora disse, eu bloqueei como? Se falar comigo tudo bem, se não falar tudo bem, mas eu vou ser a profissional que eu quero ser. sim, E eu acho que não é idade, não é sexo, não é gênero, não é nada que faz com que a gente seja um bom profissional, e muito menos uma faculdade. É o que nós escolhemos ser, é verdade, né. é Tem tanta verdade. gente estudando aí em faculdades federais que sai como profissional tão ruim também, então não é o lugar onde eu estou ou as pessoas que eu estou, é quem eu quero ser, Sim, com né. Então, certeza. assim, o que a gente pode deixar de recado para as pessoas de casa é esse teu exemplo, essa tua força, essa tua escolha, Com né, que quando a certeza. gente escolhe algo e corre atrás e faz aquilo ali, acabou, É verdade, né, não é verdade. importa. Então, assim, críticas a gente sempre vai ter, né, desafios a gente sempre vai passar, mas o que não pode é desistir, feito a senhora falou. É verdade, não pode, não pode. E assim, de antemão eu quero agradecer o carinho de todos vocês, né. Eh, a gente mesmo lá da faculdade fica muito feliz, né, pelo carinho, pelo apoio que vocês dão. E eu pude perceber o quanto vocês são acolhedor aqui. Eu também pude perceber que vocês não cuidam só das crianças, né, vocês cuidam também da cabecinha das mães,
que precisa também, que está ali o dia a dia, né? Todo instante. Então, vocês estão se preparando, se prepara para acolher elas, né? Para saber, mostrar o caminho que ela tem que seguir, né? Amar, cuidar deles. Então, assim, eu fiquei assim, pasma, sabe? Eu digo, rapaz, esse é o lugar. Quantas pessoas têm que conhecer esse lugar aqui? Tem que ser divulgado. Porque além de vocês acolher e ter o carinho que vocês têm, o amor e a atenção com essa família, vocês também, se pudesse, abraçava todos, né? Então, assim, eu fico muito admirado com o trabalho de vocês. Muito, muito, muito. É de todos, é da menina da cozinha a você, que é a diretora. Então, assim, todos têm o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, ajudar. Então, isso é perfeito, perfeito. Então, lhe parabenizo, viu? Lhe Agradeço, parabenizo. porque isso aqui funciona, feito a senhora falou, porque é um todo, né? E todos têm o mesmo objetivo, Que é o bom. mesmo pensamento. E até, por incrível que pareça, a senhora também falou, para que eu não fique aqui como mentirosa, mas a senhora bem falou assim, eu fui sem saber o que ela era uma instituição para criança, mas a senhora se identificou por esse acolhimento, né? E a gente também só tem a agradecer, tanto por todos os voluntários que aqui estão, e todos os estagiários que também se permitem estar aqui, porque é aprendizado para todos, tanto para quem já está, quanto quem está chegando. Então, assim, é uma troca, né? É uma troca de afeto, uma troca de acolhimento, uma troca de conhecimento, cada um Sim, na sua sim, área. sim. É algo que agrega, e eu acho que somar é isso, né? Viver em sociedade é isso, é trazer essa soma social, que muitas das vezes ela está sendo perdida no decorrer pelo ego, pelo eu sou o melhor, eu sou a melhor profissional, eu tenho isso. Então, às vezes, a gente se esquece realmente de quem somos e do que somos capazes de fazer. Por esse ego, por tantas outras coisas, pela tanta informação hoje, tecnologia e marketing, né, que você monta algo que muitas das vezes você nem é É aquilo ali. verdade. E que bom que as pessoas conseguem ver essa transparência aqui na instituição. Não só para quem aqui está, mas quem chega, né? Ver que realmente aqui todo mundo, a gente trata todo mundo Sim, igual, é verdade. né? Eu presencio isso. Eu Então, assim, presencio isso. isso é importante, sabe? Eu acho que essa troca é o que faz somar diante da sociedade, de que a gente possa tornar uma sociedade melhor, que a gente possa se tornar um cidadão melhor. Então, assim, nós somos grata pela sua presença aqui e por todos. E eu queria também que a senhora falasse um pouquinho de tudo que a senhora vivencia aqui como estagiária e voluntária, a importância, não só na sua carreira profissional, mas a importância realmente do que é ser voluntário diante de uma sociedade. É uma aprendizagem, né? É uma aprendizagem. O que eu tenho aprendido aqui é uma coisa nova, de um futuro que a gente vê que precisa melhorar, né? Você é um pinguinho dentro de um oceano, mas já faz a diferença. Já faz a diferença. O conselho que eu dou para as mães, posso dar para as Sim, mães? fica à vontade. O conselho que eu dou para cada mãe é vir no dia certo, não deixar de vir, colaborar, né? Se seu filho estiver cansado, converse com ele, ajude para que ele possa dormir cedo, para que dê o seu melhor aqui. Ajude, porque aqui o pessoal aqui acolhe vocês, dá amor a vocês, ama seu filho, que é a melhor coisa, né? A melhor coisa que você cuida é o que eles cuidam. Que você toma de conta, eles cuidam. Então, assim, dê o seu melhor. Ajude, porque quando uma mão e outra mão se junta, a coisa fica melhor. Você cuidadora, você mãe responsável, dê o seu melhor, não falte. Lembre-se que eles precisam do profissional que está aqui e precisa que você traga ele, tá certo? Nós contamos com você para que ele possa, ó,
ficar bem melhor. Para que eles possam desenvolver o Com suficiente, né, para que eles ganhem essa certeza, independência. E independência. a senhora tocou assim num ponto muito importante e até delicado, né, porque assim, existe também essas faltas e a gente tem algumas regras aqui, né, de faltas. Por quê? Porque a gente tem uma fila de espera, Sim, né, então assim, que a gente possa valorizar aquilo que é nos dado, que a gente possa respeitar, eu acho que você trazendo a sua responsabilidade, você traz o respeito consigo e com o outro. Então, assim, é algo que a senhora tocou, que é muito importante. Hoje a gente até melhorou muito em relação a isso, né? Quando eles realmente viram que a regra estava valendo, de que se faltar, infelizmente, vai para o final da mas fila, tem que ser vai, feito. vai dar vaga para aquelas pessoas que estão tentando entrar há tanto tempo aqui e não conseguem. Porque, infelizmente, eu não tenho outra palavra, a gente não pode acolher todo mundo, né? Porque é uma instituição que a gente ainda não tem nenhum apoio Sim, é verdade. político, a gente vem com doações de Muita empresários, tristeza, né, viu? vem com doações de pessoas que têm amor à causa, então assim, e com tão pouquinho a gente faz tanto, É né, então verdade, assim, quando a gente tiver verdade. realmente esse apoio, eh, maior diante dessa sociedade, diante da cidade, dos municípios, que a gente possa acolher mais, né, que a gente possa fazer essa diferença na vida de mais famílias. E você, 3 meses que eu estou aqui, e eu pude ver já um desempenho bom de alguns meninos. Tinha menino que não sabia distinguir as cores, hoje eles sabem. Hoje eu fiquei feliz quando o menino, que ele sempre trocava as cores, quando ele falou corretamente as cores, certa. Aí eu fiquei tão feliz que eu abracei ele. Eu disse para ele: "Tu tá de parabéns, porque tu dissesse as cores certinha, as cores das bolas, né, as cores dos discos que a gente coloca para eles pegar e botar nos locais certo". Então, assim, isso é prazeroso ver isso. Significa que o trabalho de vocês é muito especial. Então, cabe às mães, né, se desempenhar mais e se dedicar mais para poder dar uma coisa melhor, né. Então, E que bom que existe essa integralização, né, esse acolhimento da físio, com a psicopedagoga, com a sim, neuropsicopedagoga, com a terapia, com a terapeuta ABA, veja o quanto que isso é importante. A gente às vezes eu até trago algumas coisas para vocês, peço até ajuda, né, a sim, vocês, sim, porque como sim. assim, o meu tempo aqui é bem está sendo mais curto em relação ao atendimento com as crianças, mas eu ainda atendo. Às vezes eu sempre peço ajuda à parte física, eu digo: "Ó, aquela criança quando eu estou trabalhando no ali na avaliação dela que ela precisa de algo motora". Então eu sempre peço, a gente tem um paciente em comum, né, que ela não sabe se limpar ainda e tem uma dificuldade de ir ao banheiro para sentar, sempre quer fazer em pé, e eu pedi ajuda a vocês, eu digo: "Gente, Sim, me ajuda aí, quando for na terapia de vocês, vamos trabalhar a mesma e a coisa para que gente a gente". trabalhou com essa E hoje menina. ela já está Sim, indo ao banheiro, tudo direitinho, sentando, então, é esse vínculo que é importante dos profissionais também, das áreas, né. Às vezes as pessoas acham que é só trabalhar a mente ou o comportamento, mas é um é um conjunto, né. conjunto, A sim. parte motora também é importante para que ela consiga ali desenvolver, então assim, eu por isso que eu digo, eu agradeço muito também, né, a presença de todos os estagiários, porque vocês são um reforçador muito importante, né. O que eu trabalho dentro da sala, eu peço para a família em casa, eu peço para vocês, para que vocês Sim, possam também continuar. Então, assim, é um trabalho que é necessário essa comunicação, né, essa importância para que a gente possa desenvolver. E é o que eu sempre falo aqui, a gente consegue desenvolver porque a gente tem essa comunicação, a gente tem esse respeito com os profissionais, a gente tem essa união. Às vezes um profissional não se identificou, a criança não se identificou com algum profissional, a gente faz essa troca, a gente tem esse respeito pelo paciente, pela família e pelos próprios profissionais, né, então assim, a gente não faz algo que seja prejudicial, pelo contrário, a gente sempre tenta se unir para trazer um melhor plano de atendimento para cada criança. isso é muito importante, muito importante. E você vê, o desempenho das crianças e a melhora delas, né. Isso é prazeroso demais. Dona Aldeni, para que a gente possa, né, completar essa nossa fala em relação a essas crianças, a tudo isso que a gente vem falando, o que é que a senhora, no seu olhar de estágio aqui dentro,
Vamos falar um pouquinho sobre a comparação. Como é que é esse olhar? A senhora acha que como é que é visto a comparação entre pacientes? Acontece muito isso com as mães, né? Às vezes ela quer comparar um filho dela com o outro que está tendo um desenvolvimento diferente. Qual é o seu olhar em relação a isso? São diferentes, né? Não é uma receita de bolo. Nós estamos falando de pessoas, né? Cada um tem um jeito de ser. Então, tem que ter a colaboração também, né? A criança, ela vai desenvolvendo do jeito dela e depende também dos pais ou da pessoa que está ali com a criança, para melhorar. Não é só trazer para cá e querer milagre, não. Também depende deles, né. Ajudar eles nas cores em casa, né, conversar com a psicóloga, o que é que eu devo fazer para melhorar? Perguntar para a fisioterapeuta, para nós, o que é que nós devemos fazer para melhorar em casa? Quando ele vier na próxima semana, me dê um dever de casa para ele. Então assim, para a mãe querer uma melhora para cada filho, né, que cada cabeça é um mundo e cada um tem o seu jeito, então ela tem que também se esforçar para poder nos ajudar, A né. gente aqui chama muito de reforço positivo, Pronto. né? É reforçar aquilo que a gente trabalhou dentro de sala de terapia ou na fisioterapia. A gente trabalha muito com esse reforço para que a gente possa ter um melhor resultado. E a tão importância que isso tem para o desenvolvimento de cada criança. E é como a senhora falou, nós que somos típicos, nós temos nossas limitações, Certo. né, assim como um atípico. Sim, Então o que é que eu posso fazer de ser algo que eu posso reforçar, né, um reforçador para desenvolver essa criança em outras habilidades em casa, na escola, em ambientes sociais. Então assim, o que é que essa mãe ou esse responsável, ele podem também ali estar se atualizando, estudando, sim, para com que possa certeza. trazer essa melhora em conjunto, diante de todo o desenvolvimento daquela criança. E quando a gente fala em comparação, eu sempre costumo dizer que a comparação é desleal, né, por vários fatores, como a senhora falou, não tem uma receita de bolo, cada um tem suas Sim, limitações, é um indivíduo que cada pessoa é um mundo diferente, um pensamento diferente, eles já trazem, né, esse espectro que é um funcionamento diferente do nosso que é típico. Enfim, eu acredito muito que você comparar o seu filho com o filho do outro, o desempenho do filho do outro, é algo assim que que requer vários olhares, né. Requer o olhar de que: "Será que eu estou fazendo o meu papel pois é. de do reforço positivo? Será que aquela criança, ela tem alguma habilidade que o meu filho não tem? Será que aquela criança traz uma comorbidade que a minha não traz? Né, será que dentro do espectro autista, ela não traz outros transtornos, como a TAG, como um TOD, como várias outras coisas que a gente pode e ver que acontece dentro do TEA? Então assim, é algo que é desleal, né, então assim, é um olhar que a gente pode deixar para o pessoal de casa sobre isso, que a gente possa fazer a nossa parte da melhor maneira Maneira possível. possível. E eu queria que a senhora pudesse deixar para as pessoas que estão em casa um recado, uma frase, algo que possa, né, trazer para essas pessoas uma informação, uma evolução, algo positivo. O que é que a senhora pode deixar para o pessoal que está em casa hoje? O que eu posso dizer para cada vocês, né, responsável ou os pais, é que vocês desempenhem mais, ame mais, cuide mais, vão se aperfeiçoar. "Ô, meu filho tem isso aqui", então vá procurar, conversar com seu psicólogo, que está sendo acompanhado, o fisioterapeuta. Então, assim, você vai buscar conhecimento para o seu filho. "Ah, porque o filho do", não, não, esqueça, esqueça, esqueça. Foque no seu filho, foque no seu neto, foque em quem você está cuidando, porque com certeza vai dar mais resultado.
veja o que é melhor para ele. Sabe, sabe pesquisando, sabe olhando. E o que eu queria dizer para você é que Deus te abençoe, que Deus capacite você, que Deus dê sabedoria a você e que você, nas suas orações, ore pela a direção daqui do ITEAC. Por quê? Porque muitas crianças dependem disso aqui. Então, precisa de recursos, precisa de ajuda. Então, ajude com as suas orações, ajude com a sua divulgação, porque com certeza, se é um pinguinho dentro do oceano, vai fazer história o ITEAC. Talvez, quem sabe, né? Vai ter mais ITEAC por aí, para ajudar mais que estão precisando. E você faz a diferença. Convida outras pessoas a ajudar, convide outras pessoas a dar o seu melhor, para que o ITEAC possa cada vez mais crescer e ajudar outras pessoas futuras. Que a gente possa aprender a amar verdadeiramente um aos outros, né? Com Colocar certeza. essa compaixão em ação. E muito obrigada e gratidão. Eu Até é o que próximo agradeço. episódio.